Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam e internautas. Havendo número legal em plenário, enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para, de pé, ouvir a palavra de Deus pela servidora Tairine. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito 32 de 2020, o qual encaminha a resposta à indicação número 6 de 2020 do vereador Celso Coelho. Ofício do Gabinete do Prefeito 33, encaminha a resposta à indicação 4 do vereador Luiz Antônio de Oliveira. E ofício do Gabinete do Prefeito 34 encaminha a prestação de contas referente aos recursos em fevereiro de 2020 da Prefeitura e dos fundos municipais. Todos os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do pedido de providência. Pedido de providência 15 de 2020 do vereador Celso Coelho, que seja encaminhado ofício à empresa Autopista Litoral Sul, a qual é responsável pelo trecho da BR-101 em Garuva, solicitando seja construída uma passarela sobre a BR-101 na altura do quilômetro 15, próximo à localidade do Três Barras. Será encaminhado ao órgão competente. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei 6 de 2020 do Poder Executivo denomina a via pública como Rua Ladislau Cis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 3 de 2020 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Noemi Terezinha Bruneto. Projeto de Decreto Legislativo 4 confere o prêmio Mulher Destaque à senhorita Suelen Cristina Budinetes. Projeto de Decreto Legislativo 5 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Francisca Fernandes da Rocha. Projeto de Decreto Legislativo 6/2020 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Nair da Silva. E projeto de Decreto Legislativo 7/2020 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Ana Maria Costa de Araújo. Senhora Presidente. Sim, vereador Paulo. Com sua licença e dos demais pares, em virtude da gente não saber como vai funcionar a questão do coronavírus, eu sugiro que a gente já se afaste por 5 minutos ali na sala de comissões. A gente vai lá para a sala de comissões e a gente já passa. E a gente Sim. Coloco em discussão o pedido do vereador Paulo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o pedido do vereador Paulo para suspender a sessão.
Ordem do dia. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de lei ordinária número 6 de 2020, de origem do Poder Executivo. O projeto de lei ordinária 6 denomina via pública como Rua Ladislau Cis e dá outras providências. De acordo com a exposição de motivos do projeto, o trecho com aproximadamente 380 metros, conforme anexo, ainda não possui denominação. O cidadão que se pretende homenagear, filho de Leonardo Cis e de Florentina Cis, nasceu em Luiz Alves e foi com a sua família para o Sol Nascente aos 14 anos de idade. Morou no local até o seu falecimento aos 82 anos. O senhor Ladislau sempre teve uma conduta exemplar. Além disso, a referida denominação é urgente, uma vez que há moradores no local que estão tendo dificuldades pelo fato de a via pública não ter nome. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinária de número 6 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei ordinário número 6 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de decreto número 3 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara. O projeto de decreto 13 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Noemi Terezinha Bruneto. De acordo com a exposição de motivos do projeto, a senhora Noemi atualmente possui produção própria e, em parceria com agricultores integrados da cooperativa e independentes da região, forneceu em 2019 para a merenda escolar dos municípios de Joinville e Garuva 400 toneladas de alimentos. Outros fornecimentos para mercados e quitandas da região atingiram em 2019 entregas de 40 toneladas de verduras. Além de produtora rural e responsável pela parte administrativa do assentamento, Noemi já fez parte do Conselho de Saúde de Garuva e do Conselho Administrativo do assentamento. Atualmente é presidente da Cooper Conquista, Cooperativa de Produção Agropecuária Conquista, na gestão de 2013 a 2021. Esta é uma homenagem que se estende a todas as mulheres agricultoras do município, principalmente em relação à agricultura familiar. A mulher rural se destaca na produção de alimentos e na garantia da segurança alimentar, cujo trabalho no campo contribui para o crescimento da economia garuvense. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. O autor, vereador Paulo. Obrigado, senhora presidente. Só para quem está nos escutando, lógico que foi feita uma compilação da história da Noemi, mas começou atualmente com produção própria, não é a Noemi, né? A Noemi, integrante do assentamento, né? Assentamento, conquista litoral, então, com produção própria. Então, essa é uma singela homenagem desse vereador. Evidentemente que tem tantas mulheres rurais que merecem também um título desse, que possivelmente no futuro serão homenageadas por outros vereadores, mas foi a Noemi a escolha desse vereador. Só fiz esse ressalva ali que ele começou uma parte que não deu para entender direito. Obrigado, vereadores. Em discussão, vereador Valdemar. Obrigado por poder fazer parte da fala. Dizer o seguinte aos nobres vereadores, vereadoras, presentes e ouvintes, é uma satisfação de ver que essa associação hoje, quando há anos atrás ligamos a primeira rede de luz no assentamento, eu fui escrachado, fui criticado. E hoje eu tenho a honra de ver que essa associação tem demonstrado a sua eficiência com o trabalho do homem do campo. Em homenagem a todas as mulheres agricultoras, pela grande dificuldade que tem, parabéns, vereador Paulo. Parabéns. Eu sei da luta desse povo, como a agricultura, o geral, no país, no município, não é diferente. E está de parabéns pela homenagem, entre tantas pessoas que trabalham nessa parte da agricultura familiar, e a gente tem o conhecimento de tudo. E eu fico feliz desse assentamento ter dado certo, e hoje é uma grande associação. Parabéns e obrigado. Sim, presidente, só para o vereador Rodamar,
quem está nos escutando, essa história conversei com eles no assentamento, com a Noemi, e ela fez questão de, num trecho, ela dizer isso aqui: o assentamento em Garuva foi denominado Conquista no Litoral. Durante os primeiros 4 anos, as famílias ali assentadas permaneceram morando em barracas de lona. O então prefeito Sidney Penske, em parceria com a Celesc, com sua equipe local, comandada por o Sr. Valdemar de Schnabel, viabilizaram a rede elétrica para o assentamento, facilitando aí, então, a produção em escala. Está aqui o anal da casa, vereador. Vereadora Helena. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Paulo pela brilhante ideia de homenagear nossas mulheres, principalmente a agricultura. Eu tive o prazer também de conhecer a senhora Noemi, uma pessoa simples, de uma garra, de uma determinação, de uma pessoa maravilhosa e magnífica. E eu tive lá vendo o trabalho deles, é maravilhoso. Então, parabéns pelo seu projeto, vereador. E parabéns para ela, ela merece. Ela vai vir aqui, né? Então, nós, quem conhece ela, quem não conhece, venham conhecer para ver que mulher brilhante, que mulher guerreira. Mulher de exemplo mesmo. Parabéns, vereador. Vereador. Boa noite, presidente. Parabéns, Paulo, pela escolha. Não só ela, Noemi, mas como as outras que vão ser escolhidas. Mas foi uma boa escolha. A gente acompanha, né, eles desde quando vieram para Três Barras. Eu mesmo acompanhei desde o começo, acompanhamos até hoje. Eu me sinto orgulhoso de ter a conquista do assentamento ali com nós, porque se nós, muitos de nós fizessem o que eles fazem, muita coisa mudava, tivesse a união, a compreensão, a dedicação de cada um deles, cada um seguir, fazer seu trabalho, cumprir o seu dever, tudo junto e conjunto como eles fazem. Isso sim mostra que existe união e tem que ser cumprido no pé da risca, né? Então eles mostraram para nós que o que eles vieram ali estão fazendo é muito bonito. Eles estão de parabéns. A gente se orgulha de hoje estar servindo as nossas escolas aqui, coisas que muitas criticavam por ser do assentamento, mas esse aí é diferente e ele serve de exemplo para o Brasil todo. Parabéns. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de decreto número 3 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de decreto número 3 de 2020. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de decreto número 4 de 2020, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira. O projeto de decreto número 4 confere o prêmio Mulher Destaque à senhorita Suelen Cristina Budenetz. De acordo com a exposição de motivos do projeto, todos os dias dos ensolarados aos chuvosos, Suelen Cristina, de 29 anos, passeia com seu filho de bicicleta. São mais de 5 horas pedalando pelas ruas de Garuva. Os passeios diários são sagrados para a mãe que costuma sair às 13h30 de casa, voltando às 16 horas para um breve café e retorna às ruas em seguida. Costuma voltar para casa no início da noite. Pode parecer estranho vê-la vagando por diversas vezes com seu meninão na garupa, muitas vezes equilibrando-se com uma mão no guidão e a outra com o guarda-chuva, mas foi o único modo que encontrou de acalmar e alegrar o seu filho, Adrian Gabriel do Nascimento, diagnosticado com autismo severo. Esta é uma homenagem que se estende a todas as mulheres mães do nosso município. Ser mãe é exercer a função mais importante que há. Durante o crescimento e desenvolvimento dos filhos, vemos dando as mais importantes contribuições para a sua formação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido o projeto. O autor, vereador Juca. Boa noite, presidente, nobres pares, comunidade que nos assiste e na nossa TV Câmara. Quero aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Paulo pelo projeto de decreto, a qual autoriza os vereadores a homenagear a mulher de destaque no nosso município de Garuva. Então, tenho meus cumprimentos e o meu reconhecimento do seu carinho com as nossas queridas mulheres.
parabenizar todas as mulheres aqui que foram indicadas. Nada mais justo do que dar um prêmio desse. E a minha especial, a senhora Sueli, que teve diagnosticado a sua gravidez, seu filho com a autismo severo, e ela, guerreira, né, lutou com microcefalia, lutou com isso, com a criança no ventre, lutando, nasceu, a criança está com uma idade já 12, 13 anos, se não estou enganado, acho que é isso. Deixa eu ver. E ele firme, exame de bicicleta, e ela lutando e mostrando o que é ser mãe. Ser mãe é cuidar do seu filho, é cuidar do bem-estar, e eu me achei lisonjeado de homenagear essa mulher. E, homenageando ela, homenageei todas as mulheres de Garuva. Muito obrigado e peço o voto de todos os nobres pares e vereadores. Obrigado. O senhor vai falar? Vereador Valdemar. É uma grande satisfação poder, nessa noite, poder dar um voto referente a uma mãe que tanto insiste, vendo o sacrifício dessa senhora desde pequenino, esse menino, e hoje eu vendo ela, recentemente vendo ela insistindo para ele andar, aquela paciência de mãe. Então, é homenagem a todas as mães que têm esses filhos com dificuldade, que nunca desistam. A gente vê a insistência, e às vezes a pessoa, nós não somos assim, não temos humildade às vezes de pensar qualquer coisa, não estamos preparados para lembrar o que é um sofrimento de uma mãe, ou das mães, não só com filho com necessidade especial, mas na criação dos seus filhos. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Favorável voto e parabéns, vereador. Vereador Celso. Boa noite, senhoras e senhores, senhora presidente. Quero aqui, de antemão, também já parabenizar e agradecer o vereador Paulo pela iniciativa do projeto que reconhece as mulheres no nosso município. E uma coisa que eu tenho comigo, que uma das piores coisas que se deve fazer ao ser humano é a imparcialidade ou a ingratidão, a indiferença e o desprezo. Esse jamais deveríamos fazer, né? Muito menos para um ser humano. Mas o reconhecimento, ao contrário, passa a ser uma das maiores virtudes do ser humano. Reconhecer o próximo, respeitar. E é disso que fala o projeto do vereador Paulo. Eu não fiz menção de nenhum projeto, mas comecei a fazer uma listagem de mulheres que eu poderia estar reconhecendo com o projeto do vereador, e essa listagem foi crescendo demasiadamente, então eu decidi por optar por não fazer. Mas parabenizo os nobres colegas que aqui estão homenageando, aí eu vou citar aqui a senhora Noemi, a senhora Sueli Cristina, no caso do vereador Juca, a senhora Francisca Fernandes, e a senhora Nair Silva, e a senhora Ana Maria da Costa. Sendo assim, eu já fico dispensado de falar dos outros projetos. Obrigado, vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de decreto número 4 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de decreto número 4 de 2020. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de decreto número 5 de 2020, de autoria da vereadora Helena Costa Chaves. O projeto de decreto número 5 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Francisca Fernandes da Rocha. Segundo a exposição de motivos, dona Francisca veio morar em Garuva em 87. De 94 até 2002, auxiliava a pastoral da criança do município, sendo voluntária, ajudava na pesagem, realizava e servia o lanche para as crianças. Sempre muito proativa nas questões da comunidade e religiosidade, iniciou sua vida missionária no ano de 93, sendo voluntária na pastoral catequética há aproximadamente 27 anos, dando aulas de catequese até os dias de hoje, já com 77 anos de idade. Ademais, atualmente, também está a serviço da unidade na comunidade, sendo ministra na Igreja São Francisco de Assis, na qual seu falecido marido ajudou a fundar no bairro Jorge Paula, e que também esteve à frente de sua administração. Esta é uma homenagem que se estende a todas as mulheres missionárias do nosso município.
A realização de missões depende de todos aqueles que ouviram o chamado de Deus e abraçaram a fé em Cristo. A Comissão de Legislação, Justiça e Dação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereadora Helena. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o vereador Paulo pela brilhante ideia de homenagear essas nossas mulheres, humildes, mas honestas e trabalhadoras e guerreiras, e pessoas que de um valor imenso, que às vezes falta um elogio, uma homenagem. Muito obrigado pela sua brilhante ideia. Essa senhora é uma pessoa muito querida, eu tive o prazer de trabalhar junto com ela, porque eu morava na BIT em 80, eu vim para Garuva em 86, e depois fui morar na BIT, e de lá fiz amizade com uma vizinha, até que em 90 veio a irmã Gema para cá. E daí a gente resolveu montar a Pastoral da Criança, porque na Jorge Paula era uma vila muito simples, e ela resolveu fazer um trabalho da Pastoral da Criança. E aonde foi a Maria Lúcia, a mulher do vereador Valdemar, a Ruth, e nesse meio caminho a gente encontrou essa beleza de pessoa, que é a dona Francisca, que era mulher do seu Riva Dávila, que trabalhava na prefeitura. E ela tinha uma associação lá, e ela já levou nós para lá, e muito querida, muito humilde, e aonde a gente fez um trabalho muito bonito, onde chamava as famílias, pesava as crianças, distribuía a sopa, porque era uma Jorge Paula era uma crise, gente, uma situação mesmo, olha. Daí a gente também montou uma associação, e lá a gente ajudou muito o povo. E ela sempre junto, sempre participando. Então, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por me dar o prazer de homenagear essa grande mulher. O jeito dela, humilde, simples, querida, como ela é até hoje, como vocês todos conhecem e vão ter o prazer de conhecer quando ela vir aqui para receber a homenagem. Obrigado. E obrigado a todos. Vereador Valdemar. Eu esqueci de agradecer ao vereador Paulo, me perdoe no sentido, mas dizer o seguinte, Paulo, para mim é uma honra ser vereador junto com Vossa Senhoria. Falar de Dona Francisca é lembrar do seu Riva Dávia, alguma coisa, eu não posso. Quando começamos a colocar os primeiros postes de luz, vocês vão imaginar o que tem a ver a homenagem à Dona Francisca com os postes de luz e seu Riva Dávia. O prefeito de saúde, Domingos Zamboni, negociou os 41 postes primeiro e foi ajudado a colocar poste ali, feito buraco pelos moradores, e um dos moradores, seu Riva Dávia, que nos ajudou. E sua esposa fazia café, nunca me esqueço disso, para até o da empreiteira. A fundação da Pastoral da Criança, do qual a vereadora se refere, ela estava à frente, um grande trabalho, já lembrou do nome da irmã Gema, irmã Salvilina, a Dona Francisca, quantas vezes sentada na mesa descascando batata para fazer, né, vereadora? Então, para mim é uma honra poder participar. E a você, senhorita Terines, é de uma família que contribuiu e contribui por esse município. Nós lembramos da história do passado, quando chamava a Jorge Paula de Vila Miséria. Hoje, um dos maiores bairros do município e mais organizado, que é uma honra nós que mudamos essa história. Ninguém gosta de falar isso, vereadora Helena, mas a senhora sabe da grande necessidade, e os que de Garuva são, o que era aquele bairro, mas pela persistência, pela organização, quando começaram a ter os seus empregos, de desenvolver ali, olha o tamanho que está esse bairro. Então, para mim, é a satisfação poder votar
em nome de todas as mulheres da Pastoral da Criança, para a Dona Francisca. E algumas que já não estão no nosso meio, que a gente sabe que já partiram, mas também contribuíram. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de decreto número 5 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de decreto número 5 de 2020. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de decreto número 6 de 2020 de minha autoria. O projeto de decreto 6 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Nair da Silva. De acordo com a exposição de motivos, no ano de 2000, Dona Nair começou a atuar como agente comunitária, atendeu os bairros da Divisa, Garuva Cima e Vila Verde. Durante esse período, iniciou um curso de auxiliar técnico de enfermagem, gratuito, trabalhava durante o dia e à noite estudava. Concluiu o curso no ano de 2004 e começou a trabalhar no posto de saúde central, no qual atendia toda a população garuvense. Além disso, teve a experiência de trabalhar durante a noite sem médico e sem enfermeiro-chefe, porém sempre atendia a cada paciente como gostaria de ser atendida, com respeito e educação. Também já teve a experiência de realizar partos e ajudou muitas mães a dar luz ao seu filho. Mais tarde, já no ano de 2008, trabalhou no UPA de Garuva e continuou a auxiliar nos partos. Essa é uma homenagem que se estende a todas as mulheres da área da saúde do nosso município. A Comissão de Legislação, Justiça e Educação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Primeiramente, eu quero boa noite a todos, boa noite os que vieram nos visitar, os funcionários desta casa e todos os demais aqui presentes. Primeiro, quero agradecer também ao vereador Paulo por este projeto, que dá essa oportunidade da gente homenagear as nossas mulheres. Se é difícil para vocês, demais vereadores, escolher alguém, como já falou o vereador Celso, que fica difícil, imagine para a gente, não é, vereadora Helena? É complicado, mas como a gente está, fiquei feliz que tem na área da agricultura, na área religiosa também, na área da saúde, então eu teria que passar alguém da saúde e ninguém mais merecidamente do que a Dona Nai. Ela é muito conhecida carinhosamente como a Tia Nai. A Tia Nai, ela é um exemplo, não somente de uma profissional de enfermagem, mas como em todas as áreas, a gente sabe, quer seja qualquer área, no serviço público ou em outras áreas, sempre há picuinhas entre funcionários e tudo mais. Quem é um servidor sabe do que eu estou falando. Mas a Tia Nai jamais teve um desentendimento com alguém, jamais eu vi uma reclamação dessa pessoa, um atendimento exemplar. Quem já foi atendido por ela sabe disso. E o mais importante de tudo, não era só a enfermagem, não é só na hora da tristeza, na hora da dor, na hora de que alguém venha a falecer, né, na mão da gente, mas naquela hora da alegria, a hora do nascimento das crianças. E a Tia Nai foi uma grande parteira. Hoje a Tia Nai está aposentada, né? Então, está aí. Então, essa homenagem é nada mais do que, em nome dela, homenagear todas as nossas mulheres da área da saúde. Então, essa é a minha homenagem pela Tia Nai. Em discussão. É uma satisfação poder participar e dizer o seguinte, pela grande dificuldade que teve no passado. A Dona Nair da Silva, que é a esposa do ex-vereador Olímpio Germano da Silva, ele também é um grande... Irmã do seu Olímpio, esposa do seu Antônio, eu só confundi. Lembrando do Olímpio, eu vejo da grande dificuldade que ele tinha de transportar as pessoas junto para Joinville e Curitiba. Desculpa, que o seu Antônio, que eu meio emocionado da situação, lembrando da grande dificuldade, porque ele também passou por uma grande dificuldade, e ela sempre com aquele carinho do tratamento às pessoas, e elogiada pelos que ali foram atendidos. Então, vereadora, parabéns pela situação que deve ser lembrada das pessoas que contribuíram com esse município. Obrigada, vereador. Não havendo quem queira discutir,
Em votação, o projeto de decreto número 6 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de decreto número 6 de 2020. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisa o projeto de decreto número 7 de 2020, de autoria do vereador Osiel Fernandes Matos. O projeto de decreto 7 confere o prêmio Mulher Destaque à senhora Ana Maria Costa de Araújo. De acordo com a exposição de motivos, Dona Ana Maria, inspirada na mentora Zilda Arnes, Dona Ana e um grupo de senhoras fundaram a pastoral em 19 de novembro de 98. Essa obra tem salvado vidas de meninos e meninas sem saúde e com baixo desenvolvimento devido à segurança alimentar e nutricional. A pastoral atua ensinando as mães a enriquecer a alimentação dos filhos, a aproveitar o melhor dos alimentos, a recorrer a truques simples e baratos para ajudar a melhorar a alimentação das famílias, para que possam, assim, comemorar a cada mês, a vitória ao pesar e medir uma criança e constatar que com esses cuidados ela cresceu, se desenvolveu, enfim, salvou-se mais uma vida. Esta é uma homenagem que se estende a todas as mulheres que dedicam sua vida voluntariamente em prol do bem e para os nossos munícipes. Ser voluntário é, acima de tudo, um ato de amor, respeito, compaixão, justiça e solidariedade. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto, vereador Osiel. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Vou falar rapidinho aqui, porque no dia da homenagem a gente... hoje é só aprovação, então a gente acaba se estendendo muito aqui, falando o que a gente já vai repetir na próxima sessão, quando a gente for fazer a... Mas enfim, para quem não conhece, a dona Ana Maria Costa de Araújo é a mãe da doutora Nívia, que agora o Henrique já leu ali também, que ela fez teve um grupo de pessoas que fundaram a pastoral, dia 19 de 11 de 98 também. Ela foi professora por 30 anos em Rio Grande do Sul, teve à frente da pastoral por 16 anos, então uma pessoa com certeza direito de receber esse prêmio Mulher Destaque. Também dá os parabéns ao vereador Paulo por esse projeto. E eu acho que uma homenagem também, a gente às vezes acaba deixando aqui de lado, a primeira coisa talvez eu homenagear seria a nossa mãe, né? Então, tudo que a nossa mãe fez pra gente, falar um pouquinho da minha mãe. Minha mãe criou 5 filhos, depois se criou mais 5 filhos de pessoas que não puderam ter condições de criar, de um pai, uma mãe que morreu recente, um pai alcoólatra, fala, né? E a mãe criou mais 5 pessoas, que eram nossos irmãos também. Foi uma pessoa que também não fez curso de enfermagem, mas talvez a nossa presidente vai lembrar, meu pai dava injeção nas pessoas na divisa, minha mãe aprendeu a dar injeção e dava injeção no palmital. Muitas pessoas tinham a injeção em casa, estava ruim, a mãe pegava a bicicleta e ela dava a injeção. Então, mais do que justo, também uma pessoa dessa também, por que não, né? Mas então, fez quantas pessoas que fizeram o bem, mas eu escolhi essa pessoa, a senhora Ana Maria Costa de Araújo, e seria isso. Mas eu acho que tem muitas mulheres, que às vezes ela não fala, é anônima, isso mesmo, mas que faz muito bem e fizeram muito bem para essa cidade e por onde passam. Obrigado. Vereador Silvio Damas. Parabenizar o vereador Osiel e dizer que no ano de 97, Sidney Penske prefeito, e em 95 o governador era Paulo Afonso, ele fez o centro comunitário da Vila de Jorge Paula. Esse centro comunitário estava, a Helena, vereadora, lembra, estava ocioso, ninguém ocupava, e foi criado a Pastoral da Criança por diversas senhoras, e já mencionado o nome de todos aqui, e a dona Ana
ela contribuiu demais da conta com a Pastoral da Criança. Na época, o prefeito Cino Penso, que fez uma cobertura, a prefeitura fez voluntariamente aquela cobertura ao lado, que só tinha um centro comunitário. O Banco do Brasil cedeu computadores para fazer também primeiras oficinas de informática. A Petrobras doou um freezer e um fogão, através de João Romão, na época, vale registrar isso para a Pastoral da Criança. Eu doei material junto com outros vereadores. A senhora lembra? Junto com a senhora não era vereadora, mas a senhora depois fizemos parte tudo junto, em defesa junto com a minha esposa Ruth, Dona Maria Lúcia e demais senhoras. E lembrando também que doação do comércio, doação, o Chico Francisco Chavuski trazia as verduras a preço de custo para a Pastoral da Criança. E muitas vezes fazia doação, então vale registrar. Em nome dessas pessoas e a dona Ana Maria, eu me sinto muito honrado em poder votar, vereador Osiel. As histórias que a gente conta às vezes é fundamentada naquilo que a gente conhece. Foi feito onde é o centro comunitário pelo ex-governador Paulo Afonso. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de decreto número 7 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de decreto número 7 de 2020. Leitura da indicação número 14 de 2020. De autoria da vereadora Marli Leandro, a indicação 14 solicita a apresentação de projeto de lei denominando o novo núcleo de especialidade em saúde, NES, que está sendo construído no bairro Jorge Paula, como Hernani Osmir Girardi. Esse pedido, essa indicação, o seu Hernani é uma pessoa que foi muito conhecida popularmente como seu Nene da farmácia, seu Nene do hotel, e eu carinhosamente, tenho uma lembrança dele como o nosso secretário de saúde. Seu Hernani, ele, antes de ser secretário de saúde, logo que chegou em Garuva, ele fez doação dos terrenos. E eu lembro, e isso é comprovado, um dos primeiros terrenos doados é o Centro 2, onde existe o posto de saúde, onde existe o NES também, e há mais terrenos, né, que é comprovado que tem doação, terrenos que foi doados para a prefeitura, onde tem serviços públicos. Também o seu Hernani, hoje se temos, se eu não me engano, são 12 enfermeiras, foi por mérito do seu Hernani, que conseguiu curso gratuito de enfermagem para Garuva, com serviço gratuito, porque sempre faltava enfermagem, serviço de saúde, tanto atendente de enfermagem, e ele conseguiu pelo Profai, pelo Estado, quando ele era secretário de saúde, ele conseguiu esses cursos gratuitamente, e todas essas enfermeiras, técnicas de enfermagem, tiveram essa oportunidade de fazer estes cursos. E também, na época em que ele foi secretário, aqui na minha indicação, no projeto ali está, ele também foi o presidente do CONDEG, em Garuva, também ele foi o presidente do PSDB. Ele foi secretário de saúde na primeira gestão do Sidney Penske, né? Contribuindo muito pelo município. Também foi um êxito dele naquela secretaria a inauguração do posto do Urubuquara. Então, por esse motivo, sendo uma pessoa que muito trabalhou e muito contribuiu para Garuva, principalmente na área da saúde, então o novo NES, que é o Núcleo de Atendimento Especializado, eu acho que, por vir, se os senhores aprovarem, e o prefeito também acatar, seria a denominação do nome dele para aquela instituição. Em discussão? Obrigado, vereador Celso. Eu queria só dizer à vereadora Marli, a senhora esqueceu de falar mais uma coisa de Hernani Girardi, que muitos dos senhores, talvez presentes e ouvintes, não sabem. Mas quando ele foi presidente do CONDEG, junto com o prefeito de saúde Domingos Zamboni, na época era vereador
Ivan e os demais companheiros, foi conseguida a verba para fazer essa praça, foi conseguida a verba para colocar a luz na Mina Velha, a luz do Bararinha, uma parte do barranco, ele como presidente do CONDEG, junto com a prefeitura e a população, que naquela época lotava a sessão da Câmara. Hoje é a facilidade que todo mundo vê a internet, vê nas redes sociais, e dizer da grande voluntariado que Nene sempre participava. Se precisasse de um alimento para tal lugar, ele sempre colocou à disposição. Se precisasse do Nene da farmácia, 2 horas da manhã ele fornecia medicamento. Ele vendia, tá certo? Às vezes doava quando a pessoa é carente, sou testemunha disso. Então, parabéns, vereadora Marli, fazendo justiça àquelas pessoas que contribuíram nesse município e deixaram, além das doações que já levantaram, a questão de grande importância. A primeira rede de luz que teve na Mina Velha foi através de Hernani Girardi e prefeito de Saúde Domingos Zamboni. Obrigado. Lembrando de uma ambulância também, né, do CONDEG, a primeira ambulância que a gente teve do CONDEG também foi ele que conseguiu essa ambulância junto ao governo. Em discussão, vereador Celso. Senhora presidente e autora do projeto da indicação 14 de 2020, eu acredito que com certeza o executivo irá acatar a sua indicação, porque dada a importância e a relevância do nome Hernani Girardi, o Nene Girardi, né? Como já foi relatado aqui pela própria autora Marli e pelo vereador Valdemar, um grande homem. Como político, como comerciante, um grande ser humano, né? Eu me lembro que a minha filha mais velha, mais de 20 anos, estava com um problema de saúde muito grave e durante a madrugada, 2h30 da manhã, vereador, bati na porta do Nene e eu não acreditava que poderia ser atendido. E ele veio ali como se fosse durante o horário de expediente. Enfim, e ele não fez isso por mim, ele fazia por todas as pessoas. Esse é um pouco do que era a pessoa Nene Girardi. Parabéns pela sua indicação, vereadora. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 14 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 14 de 2020. Palavra livre. Com a palavra, o vereador Valdemar Dias Schnabel. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, presentes e ouvintes, relembrando alguma coisa referente ao projeto do vereador Paulo, dizer o seguinte: quantas pessoas contribuíram com esse município? Nós temos a grande... Claro que não vamos poder homenagear todos, mas através desse projeto deverão ser lembradas essas pessoas. Quando falou-se do assentamento, o vereador Paulo, lembro do Airim Mossi, né? Mossi, não sei como é que eu sou, mas uma batalha desse pessoal, e a gente é uma satisfação imensa ver quando dá certo. Eu fico feliz com isso. Tudo e qualquer companheiro, qualquer cidadão, né? Eu fico feliz de ver as coisas que dá certo. E aí esse foi um dos fatores, né? Quando falei no CONDEG, lembrando do passado, as primeiras máquinas datilógrafas, datilografia, foi doado através do Banco do Brasil. Os primeiros computadores, as primeiras cadeiras giratórias, que foram doadas para o centro comunitário, pelo Banco do Brasil, através do CONDEG. Onde hoje é o Musicarte, também foi o material, na época. Olha, a gente, se for lembrar dessas histórias, eu lembro e digo a data. Eu fico muito feliz de dizer que o governador que mais veio a Garuva foi Paulo Afonso. Nos anos 90, ajudou Garuva. Então, nós vimos prefeito Sinipenski, que era um grande idealizador de uma força que a gente se emociona no lembrar do tipo daquele prefeito, como trabalhava, mas amparado também pelos deputados, né?
e pelo governador, que não se furtou de vir em Garuva, cada 2 meses, 3 meses, no máximo, às vezes 2 vezes no mês vinha. Ajudou nós com a subestação, que não podia. Não tínhamos empresa. Foi feita através do PRONI, Programa Nacional de Irrigação para a Agricultura, através de engenheiro Carlos e engenheiro Júlio da Celesc, e eu me sinto honrado de poder fazer parte desse grupo, e agradeço ao povo catarinense por eu ter formado a minha família como funcionário da Celesc, hoje aposentado, dizer que nós sempre tivemos ajuda, né? E lembrado pelo vereador Célio, hoje de manhã, que um dos melhores deputados que tivemos foi Najib Zatter e Jeová Amarante. PMDB e PP, PDS na época. As pessoas atuavam junto. E deputado federal Pedro Colim. Então, lembramos, hoje tá mais fácil, né? Hoje vem aqui através de pedido do vereador, mas na época era difícil. Era no telegrama, né? Pessoas com dificuldade. As primeiras doações que nós recebemos de material para pastoral foi tudo de doação de Banco do Brasil, foi um parceiro. Registro cada vez com maior certeza, vereadora Helena. A senhora participou sempre. E a Marli, como sendo a enfermeira, e não é de poucos dias, de poucos anos, né? Tem acompanhado, mas nós na parte política sempre fomos ajudados por esse pessoal. A nossa cidade é irmã, que é Joinville. Temos que nos respeitar, e aqui eu agradeço ao Rodrigo por ter ampliado o sistema do CIS Nordeste, né, para que fosse atendido, e está sendo atendido razoavelmente. A saúde falta muita coisa, falta. Mas olha, é grande o município de Garuva, fora os nossos municípios vizinhos são atendidos. Então, fico feliz de poder participar junto com os novos vereadores. Boa noite e obrigado pelo momento. Com a palavra o vereador Célio Luiz Budal. Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, funcionários, nosso amigo Leandro, que sempre participa dos trabalhos dessa casa. Falando do nosso amigo Hernani Osmir Girardi, amigo pessoal do compadre Paulinho Paese, funcionário dessa casa, e amigo de todos nós. O Nene, como bem falou o vereador Celso, o Nene não media esforços, para ele não tinha hora, dia, noite, madrugada. Ele era uma pessoa que gostava de ajudar. Além de um bom comerciante, bom pai de família, também, para mim, foi um dos melhores com respeito a todos. Um dos 3 melhores secretários de saúde que Garuva já teve. E tomara que outros vereadores que virão, que venham dizer que os que estão para vir foram melhor que eles. Mas pelo que passou, com respeito a todos, que aqueles que passaram fizeram o melhor que puderam, talvez que não tiveram mais condições de fazer melhor. Mas para mim o Nene foi um dos 3 melhores que passaram. E dizer também, não lembrado, que o Nene é daquela pessoa que todo 31 de dezembro de todos os anos, ele fazia a alegria do nosso município, com o foguetório que ele fazia em frente da sua casa. Então, olha, que Deus o tenha, e com certeza foi bem lembrado pela Marli, e o prefeito certamente vai acatar essa indicação. Senhora Presidente, nós conversamos ali, eu vou citar, depois a gente pode fazer, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao governador, ao DEINFRA, quem precisar, que eles terminassem e fizessem a rotatória ali no Palmital. Que simplesmente um dia, até eu escutei por um policial rodoviário de Santa Catarina, que tinha resolvido o problema e tinha jogado o problema para o Paraná. Antes a nossa cidade
era mal falada pelos paranaenses por causa do sinaleiro. Agora acabaram o movimento na nossa cidade, os nossos comerciantes estão sentindo falta dos carros que aqui passavam, agora só passa caminhão do container que pouco ou quase nada deixa, o qual eu já falei há anos atrás aqui nessa casa, antes de ter sido feito o porto, antes de começar a passar os containers aqui, eu já dizia que nós só vamos ficar com o barulho e com a fumaça aqui e só passo. E que tem por lá, que fosse proibido passar os caminhões por aqui e passasse por lá. Então nós temos que achar uma alternativa. E uma outra coisa, foi colocado uma lombada em frente à escola Isamirim e aquela lombada está segurando. Antes o sinaleiro segurava o movimento, dava fila no Natal, no Ano Novo e no Carnaval. Agora vocês são bem sabedores, ou quem não sabe, é só ir um domingo à tarde para Guaratuba e volta à tarde que a fila está lá no Coroados. Todos os domingos a fila está lá. Então, em vez, o desvio que foi feito lá, o contorno, em vez de resolver o problema, criou mais problema com essas lombadas que foram colocadas. A lombada em frente da escola Isamirim, não sei quem que pediu ou como foi, precisa. Em frente a uma escola tem que ter um sonorizador, alguma coisa. Mas colocar a lombada, se 99% ou quase 100% dos alunos vão tudo de ônibus para suas casas e não atravessam a rua. E se alguns atravessar, eu acho que deve ter guarda na escola e o professor, o monitor, alguma coisa que ajude as crianças a atravessar. Acidente acontece em qualquer outro lugar. Só agora, colocar lombada, vamos colocar placa, sonorizador, uma outra coisa e resolver. E que resolvam fazendo a rotatória que tanto foi pedido ali, que já era para ter feito. Se não tomarem providência, olha, meus amigos, depois que parar esse negócio de coronavírus, essa coisa aí, que tiver mais tempo, eu peço que os senhores vereadores também assinem um pedido para nós pedir para o governador do Paraná, que quem já, se não sabe ou alguém não sabe, quem fez essa estrada aqui em 74, 75 mais ou menos, foi o Paraná que fez. Então eu acho que pedir para eles uma rotatória que irá custar 1,5 milhão ou 2 milhões, eu acho que não é difícil de fazer e vai ficar uma puta de uma vergonha para o governo de Santa Catarina, que não dá conta de fazer uma rotatória. Até uma firma particular fez uma na Entrada de Itapuá e o governo não pode fazer ali. Que eles acabaram com a nossa cidade, tiraram o movimento, nossos comerciantes estão sofrendo, e em vez de acabar com o problema, aumentou o problema. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Celso Coelho de Souza. Comunidade garuvense, senhora presidente, vice-presidente, secretário da mesa, nobres vereadores, cidadão participativo Leandro, dentre os demais que estão nos assistindo aí pela internet, funcionários dessa casa. Senhora presidente, eu venho a essa tribuna falar de um assunto que se tornou tema até um certo ponto meio chato nas mídias nacional e internacional, que é o coronavírus, tratado de alguma forma, até de forma imparcial, mas chega um momento que a gente começa a perceber que o assunto é sério, é muito sério. E diante disso eu trago hoje aqui nessa tribuna para deixar registrado alguns dados atuais, fontes de sites atualizados no dia de hoje. Por exemplo, o site El País. O Brasil registrou a primeira morte em decorrência do coronavírus, Covid-19, nessa terça-feira. O paciente é um homem de 62 anos, morador de São Paulo, que tinha diabetes, hipertensão,
Segundo o governo de São Paulo, outras 4 mortes estão sendo investigadas, vereadores, de pacientes que estavam no mesmo hospital que a vítima. Na Espanha, segundo o CNN Brasil, já passa de 490 o número de mortes por coronavírus. No Brasil, dados de hoje à tarde, 291 casos confirmados de infectados por coronavírus, informa o Ministério da Saúde. Outros 8.819 são casos que estão sendo ainda investigados. Na cidade de São Paulo, o epicentro da pandemia no país, o prefeito Bruno Covas decretou nessa terça-feira situação de emergência, tornando oficiais medidas como a suspensão dos turnos de serviços municipais, fechamento de museus e equipamentos culturais da cidade. O prefeito também decretou a suspensão de concursos públicos e a antecipação da vacina contra a gripe, sem especificar uma data. Aqui em Garuva, o prefeito Rodrigo, responsavelmente, em consonância com o governo do Estado de Santa Catarina, lança o decreto 52/2020 e informa medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Medidas altamente necessárias para a prevenção contra a proliferação do vírus, como o cancelamento de eventos, com aglomeração de pessoas e principalmente esses números a partir de 20 e 50 pessoas em locais fechados, entre outras necessidades. A transmissão do prefeito vai acontecer amanhã, uma transmissão ao vivo. Fica aqui já registrado esse convite para que a comunidade acompanhe às 12 horas amanhã, portanto ao meio-dia. Mais um dado importante aqui, que o Covid-19 já matou no mundo inteiro 7.000 pessoas, em mais de 150 países. Um estudo americano de uma possível vacina, e esse é um dado interessante, de uma possível vacina contra o coronavírus, iniciou nessa segunda-feira, 16, a fase de testes em humanos. Anunciou o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. A pesquisa envolve 45 adultos saudáveis que serão observados durante um período de 6 semanas. Cada participante vai receber 2 injeções com um intervalo de 1 mês entre uma e a outra. Um dado importante, vereador, e eu já finalizo aqui já em instantes, com base no site da Informoney, no dia 13 de 2020, o governo federal confirma o primeiro paciente com coronavírus curado em São Paulo, graças a Deus. O anúncio foi feito pelo coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus de São Paulo, Dr. David Wippe. Ele afirma que o primeiro paciente no Brasil infectado com coronavírus está 100% curado. Segundo ele, o homem de 61 anos, diagnosticado no dia 25 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, não apresenta mais os sintomas do vírus. Finalizo aqui, presidente, dizendo que o melhor remédio ainda é a prevenção. Todo cuidado é pouco, principalmente com os mais idosos, né, com a melhor idade, que podemos dizer assim. Cada um de nós fizermos a nossa parte, eu acredito que em pouco tempo estaremos livres deste mal que assola as sociedades. Vamos interceder pelos nossos irmãos, né, que estão passando por essa dificuldade. E também lembrar dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que estão aí se dedicando arduamente a esse trabalho. Os médicos, os enfermeiros, os
enfim, todos os profissionais da área de saúde que estão ali diretamente ligados ao assunto, né, ao paciente e o que coloca ele em maior vulnerabilidade. Vamos orar pela nossa nação e pelo nosso país. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhora presidente, nobres pares e nossos amigos que estão aqui assistindo, que é o Paulinho e o nosso amigo que trabalha com a reciclagem, né? E as nossas meninas da Câmara. E o nosso querido Hernanes, e o acompanhador dele lá da... Tá bom, boa noite. Mas é sério isso que o vereador Celso falou. Vamos ter cuidado, vamos seguir tudo que tem passado para a gente, né? Dos cuidados que tem que ser tido, lavar bem as mãos, e não ir muito em um lugar que tenha muita gente, usar bastante álcool, ter em casa e se cuidar. E também pedir muito apoio a Deus, porque nessa hora a gente sabe que Ele é que manda em tudo. Se Ele quiser, amanhã ou hoje ou agora, em qualquer momento, elimina tudo isso. E mostra um remédio que cura todos. E eu tenho fé que Ele vai dar um jeito nisso. Essa vacina vai ser um sucesso e logo tudo isso vai passar, se Deus quiser. E também eu quero aqui hoje deixar um dito para o meu partido, PSD, que de hoje em diante eu não sou mais filiada no PSD. Não porque eu quis ou porque eu quero, não. Nosso partido não vai lançar candidato a prefeito, não tem quase candidato a vereador. Eu dei um prazo, mas agora eu tive que migrar para outro partido para poder vir à reeleição. Senão eu não iria conseguir nem sair candidata. Então, eu tive que fazer a opção de escolher um partido e me filiar. Logo vocês vão saber para que partido que eu fui. Eu aqui no plenário eu vou falar. Mas não é porque a vereadora Lirena não gosta do PSD ou porque teve problema com o Zé Chaves, com o pessoal do PSD, não. É porque o nosso partido não vai lançar candidato a prefeito, quase não tem candidato a vereador, então eu tive que optar por outro partido. Não é por isso que vou deixar de trabalhar para o povo, não. Acho que a gente está vendo que o prefeito Rodrigo tem feito uma boa administração, tem se esforçado, tem feito o possível e o impossível para fazer o melhor para o nosso município. Então, eu acho que a gente tem que dar crédito a uma pessoa que está se esforçando. Eu acho que ele merece a gente dar mais uma chance para ele de mais 4 anos. Então, boa noite e obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Antônio de Oliveira, seu Juca. Marli, eu vou falar daqui. Eu vou ceder meus minutos para nosso corpo técnico da saúde, doutor Paulo e a Marli, para pronunciar sobre essa pandemia que nós estamos passando, o coronavírus, explicar à população como está, proceder, como agir, como se cuidar. Assim eu concedo meus minutos para vocês dois. Tá bom? Certo, boa noite. Certo. Com a palavra o vereador Luiz Moisés Estocco. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, quem está nos prestigiando. Eu queria fazer um pedido de providência aqui, senhora vereadora, para a colocação de material e a passagem do rolo na comunidade da Vila das Pedras ali. Motivo da chuva muito forte aí, não está quase intransitável a rua ali, não tem como o pessoal sair da Vila das Pedras ali.
E, como diz o Celso, está certo, Celso, não só você, como todo mundo está orientando, eu acho engraçado, né? Esse coronavírus, ele começou antes do carnaval. E ninguém deu bola. Primeiro pularam o carnaval, veio país de todo mundo de fora, da Itália, veio gente de todo lugar, não deram bola. Por que não foi cancelado o carnaval? Eu tenho certeza que se o carnaval tinha sido cancelado por essa epidemia, o Brasil estava muito mais protegido. Pode entrar, podia. Eu tenho certeza absoluta que, olha, o carnaval foi o que mais propagou essa doença no Brasil. Entende? Porque na hora do carnaval, da turma pular, né, se abraçar, se beijar e tudo, ninguém pensou que podia pegar uma epidemia. Só queriam fazer festa, bagunça. Agora está aí, todo mundo louco, todo mundo preocupado. Agora temos que se proteger mais ainda, né, com mais cuidado ainda. É uma coisa complicada, um vírus muito forte. E segundo eu vi uma reportagem do médico ali, eu disse que ele estava falando da verdade, o problema maior ainda vai ser o mês de abril, que talvez até a fronteira nós temos que fechar no nosso país. Então, falando, Célio, da lombada tua ali, que você comentou, não fui, acho que eu pedi também. Foi pedido analisando a passagem do pessoal ali, tudo. Eu acho que foi um pensamento, foi uma boa coisa no momento. Mas eu domingo também estava lá em Itapuá, e a hora que entrei, vim pela rodovia nova ali, estava bom o trânsito. Quando chegou ali, do trevo que estão fazendo novo ali parou a fila. Parou a fila por quê? Porque tem gente que eu não entendo, cara. Eu fiquei tão nervoso naquele pedaço ali, que dava vontade de dizer, olha, por quê? Eu não entendo como é que pode o motorista passar numa lombada 3 por hora, 5 por hora, 8 por hora, 10 por hora. Olha, não dá para entender. O cara, eu não sei, quando ele tira a carteira, eu não sei como que ele aprende a dirigir. Eu passei a lombada ali, eu dei distância num carro, eu passei a lombada a quase 40 por hora. E passou legal. Mas chegam ali, eles travam, chegam ali, eles param. É onde dá fila. Poderia botar um redutor de velocidade, né? Que nem tem nas BR 40, 50 por hora, o máximo 60, rodovia 80, bota 50. Piscou lá, passou acima, multa. Não passou acima, não vai, a lombada não vai. Aí tira a lombada e pronto. É uma solução ótima para que pode ser feito. Boa noite. Queria uma parte? Não. A palavra a vereadora Marli Leandro. Boa noite, senhores vereadoras, vereadores, funcionários desta casa e todos que nos ouvem pela web. Voltando ao projeto do vereador Paulo, gostaria de parabenizar vereadora Helena, pela bela escolha, não é? Com a dona Francisca, né? Dona Francisca a gente conhece muito bem, uma pessoa muito amada, então, bem representada com certeza. Né? O dia que elas estiverem aqui para receber, a gente fala sobre ela. E o Juca, a Suelen, imagine, Juca, a Suelen está no coração de todo mundo, aquilo ali é a mãe exemplar. Né? Mãe exemplar mesmo, de toda a paciência, todo o cuidado, todo o carinho que ela tem por aquele filho. Claro, a gente fala, mãe vai ter carinho, mas não é assim. A gente sabe que não é fácil quem tem um filho especial, e principalmente no caso dela, que ele é inquieto, ele é difícil. Então, só quem sabe da história dela sabe o quanto ela luta no dia a dia. Como diz ela, mata um leão todo dia, mas com amor, com alegria. Então, show de bola a tua ideia de ter da Suelen. E o vereador Paulo também, da Noemi. Imagine, a Noemi é uma pessoa, como lembrou o vereador Valdemar, imagine naquela época, né, o assentamento, quando chegou aqui, tinha aquela coisa o sem terra, como era visto e tudo mais. Então, a gente acompanhou toda essa trajetória deles, e hoje, quando a gente vai lá, até buscar, né, as verduras e tudo mais, a gente vê o capricho,
Aquilo é um exemplo para todo mundo. Acho que já serviu, né? Parece que tem uma TV, um programa que fez uma reportagem e foi ao ar com o exemplo, né, da plantação e de todo o trabalho deles ali. Então, foi muito bem, ela representa as nossas mulheres agricultoras. E o senhor Valdemar também, né? A dona Ana, imagine, uma pessoa também exemplar aqui no nosso município. Então, parabéns a todos. Quero lembrar, assim, com muita tristeza, que essa semana, né, que passou, a gente perdeu um grande amigo. Eu posso falar que é um amigo da nossa família, amigo de infância. Então, hoje, meus sentimentos à família Elmer, pelo falecimento do Willy Elmer, né? Então, até gostaria de mandar, em nome dessa casa, uma mensagem de condolências aos familiares. Então, foi uma perda muito grande para Garuva, esse guerreiro motorista de caminhão que tanto sofre e que passou e perdeu a sua vida. Então, tão longe daqui, não é? Então, minhas condolências a essas famílias. Vamos falar do coronavírus, né? Que é com muita tristeza que a gente fala também, não é? Então, assim, nos noticiários a gente só vê notícia ruim sobre isso. A gente vê, claro, a vacina é uma expectativa e Deus queira que tudo dê certo, né? Que agora está em análise, né? Na questão nos humanos. Então, Deus abençoe que dê certo e que venha logo para solucionar. Mas vem tempos ruins por aí, que a gente sabe, e as notícias não são boas, e o nosso município não pode ser diferente dos outros e tem que se preparar. E se preparar muito bem, porque não vai ser fácil. Quando a gente lembra dos funcionários da saúde, eu aqui representando eles, eu me preocupo muito, sabe? Porque não vai ser fácil para todos. Então, em nome de todos, a pedido deles também, eu gostaria que o Executivo pensasse bem e a gente ter até poder pensar na possibilidade de uma periculosidade para os funcionários que vão estar à frente, né, porque eles vão estar... Não tem como dizer não. Hoje o prefeito já convocou todos, né, no dia de hoje, para que aqueles que estiverem bem de saúde, claro, disponibilizar para um plantão, para dispor de horas extras e plantão, mas não é isso, na verdade, que o funcionário quer. Ele gostaria também de se recolher também, se recolher e estar longe, mas ele não pode. Ele tem que dar tudo que aprendeu e o seu amor pela profissão e vai ter que estar à frente, sim, em todos os lugares que foram convocados. Então, a minha solidariedade a todos, e também vou estar ali à frente, disponibilizando, se preciso for 24 horas por dia, vou estar, não porque sou vereadora, mas como profissional de saúde e amor pela minha profissão, a gente vai estar aí. Então, o que eu peço à comunidade toda é que, por favor, cuide com a prevenção. Só isso, com a prevenção. Esteja atento, não é brincadeira, não é fake news que a gente quer falar, é verdade mesmo. Cuidem, cuidem. Não pensam só no álcool gel que vai solucionar, não. É o álcool gel também, mas é muito lavar a mão. De repente eu vou lá, pego, cumprimento alguém, eu pego na superfície de algum local, lavo a minha mão, passo o álcool gel, mas em algum momento já vou lá e pego uma folha, eu pego uma maçaneta, já estou contaminada a minha mão, e vou lá visitar um idoso, vou lá numa criança. A gente só pensa no idoso, não é só idoso, é pessoas que têm problema respiratório, a gente, como tem na minha família, crianças especiais, pessoas especiais que têm imunidade muito baixa, que está ali à mercê e é rapidinho para evoluir para um problema mais grave de pulmão. Então, essa é meu recado. Permite só uma sim, pergunta, vereador, sim, com certeza. Maria, a senhora que é da saúde, a partir da hora que a pessoa está, vamos dizer assim, foi diagnosticado, que ela está com esse vírus, ela tem que ser imediatamente entubada? Não é imediatamente. Na verdade, cada caso é um caso. Se evoluir por uma parada respiratória, uma dificuldade grave, severa,
respiratória, porque entubar nada mais é que ela vai respirar artificialmente. Então, se ela for um caso grave, em que apresentar um caso grave de dificuldade respiratória, ela vai ter que ser entubada. Aí sim. Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, seria isso. Boa noite a todos. Obrigada. Sim. Olha, recebi agora do ex-procurador do município, que era no tempo do Zé, que me mandou agora, é o advogado. Sim. O Dr. Mauro. O governo proibiu eventos de qualquer porte, suspendeu o transporte entre municípios e decretou o fechamento de academias, shopping e restaurante. Com certeza. Vai ser bem complicado. Vereadora Marli, uma pergunta, talvez uma pergunta que as pessoas queiram fazer e aproveitar que você é da área da saúde. Hoje a pessoa tivesse sintoma que aproxima, por exemplo, do coronavírus, qual é a atitude que os postos de saúde, o UPA está fazendo para atender essas pessoas? Porque tem muitas pessoas que se aproveitam da situação hoje, com a simples gripe, talvez, para ir lá pegar já um atestado de uma semana, que já começou a rolar isso aí já, entendeu? Já rolou já. Sim. Infelizmente já rolou isso aí. E daí, qual é o procedimento dos postos de saúde, você que está mais à frente lá, e sobre o atendimento dessas pessoas, e como é que vai, qual é o tipo de exame, alguma coisa, para dizer para a pessoa que ela não tem, ou está tranquila, que vai para casa, e qual é o... Sim. Primeiro que todas as pessoas que foi montada uma comitiva, vigilância epidemiológica, Secretaria de Saúde, os postos responsáveis de cada posto de saúde e o secretário, enfim. Ali eles criaram um protocolo, o protocolo de atendimento. Esse protocolo de atendimento é os sinais e sintomas de cada um e o contato que as pessoas tiveram, contato com as pessoas que vieram de fora ou não. Dependendo dos sintomas, se o médico que atender essa pessoa, quer seja unidade de posto de saúde ou na UPA, ela vai ser encaminhada para o exame, que vai ser feito, e assim que tiver, enquanto não tiver o resultado, já foi organizado um isolamento, já tem uma área de isolamento na UPA, a pessoa deu entrada lá, se tiver sinais e sintomas, ela já vai ser levada lá até que prove o contrário. Até o resultado sair, de 15 minutos a 2 dias. Pode sair ali 15 minutos ou a 2 dias esse resultado. E quanto ao atestado, cada médico vai avaliar se ele vai dar o atestado ou não. Aí cabe à pessoa, né? O atestado de saúde, ela é incontestável. Se o médico deu, não interessa se ela está fingindo ou não, aí depende. Atestado a gente não pode nem questionar. Aí atitude médica é conduta médica, daí é outra coisa, não é? Mas eu penso assim, ainda que cada empresário que tem, vamos supor uma mãe, a creche fechou, aí as pessoas dizem, e agora, como que a mãe vai trabalhar? Mas aí haveria o bom senso, olha, nós nunca chegamos nesse patamar, nessa situação, o Brasil, o mundo nunca chegou nessa situação, nunca, de fechar tudo, como bem o vereador Célio falou agora, nunca chegou, imagine, fechar tudo. Então, é óbvio que os empresários poderiam ter um bom senso, a mãe que tem um bebê, por que ela vai sair e vai levar para casa, talvez, levar essa bactéria, esse vírus para casa? Então, esteja um bom senso, dê umas férias antecipadas, deixa essa mãe ficar em casa, entendeu? Vai por um bom senso. Por quê? Para ela não pegar um atestado, mas, enfim, vai tudo de um bom senso. Mas o que a gente diz, que Deus abençoe a todos nesse momento, para que haja uma solução logo, né? Boa noite a todos. Presidência, a Marli. A vereadora Marli. Com a palavra o vereador Osiel Fernandes Matos. Senhora presidente, falar um pouco aqui sobre a indicação que você fez sobre o NAS, né? NAS, desculpa. Em nome para levar o nome do nosso saudoso Nene Girardi, a única pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar.
Trabalhei de padeiro, fui o segundo padeiro dele quando ele abriu a padaria. Então, aprendi a fazer bolo com a dona Vera. Então, uma pessoa muito honesta, pessoa muito sincera, de muitos conselhos, me deu muitos conselhos porque era jovem e me ajudou a comprar minha primeira moto, fez uma surpresa para mim ainda, e então é muito valioso e pode ter certeza que ele fez muito também pela nossa saúde, como todos os vereadores aqui já falou. E eu peguei uma época também quando ele foi secretário, uma pessoa que fez muito para o nosso município. Deu até alegria também no final de ano, né, vereador Célio? Quando a prefeitura não tinha condições de pagar, soltar um foguete, se encontrava tudo na frente da casa E eu passei alguns final de ano ali também. Colocava a carreta e acendia os fogos e ficava... E fazia isso não para ele, fazia para Garuva. Então... que ele poderia estar em belas praias, mas ele passava em Garuva com os garuvenses. Falar sobre o coronavírus, infelizmente, o nosso presidente, eu votei no Bolsonaro, abertamente falo aqui, mas ele acho que não caiu a ficha que acabou a eleição. Ele quer fazer campanha todo dia, o cidadão. Primeiro ele vai numa semana... e fala para todo mundo se cuidar e ter as precauções, usa a rede nacional, né? E outra semana, domingo, ele estava lá abraçando a turma. Porra, parece um piapançudo, cara. Verdade de falar isso. Entendeu? Falta de bom senso. Hoje quem que está à frente do Brasil? É o presidente, o exemplo. Entendeu? Daí o cara vai e faz um papelão desse. Ridículo. A China estava lá com muitas pessoas. O que ela fez? Ela se fechou e vai buscar o cidadão em casa. Está com problema, vai buscar em casa. Não tem esse negócio de quarentena, de ficar aí. Não. Está com indício, alguma coisa, vai para o isolamento. Porque, querendo ou não, tu deixa, talvez agora acabou as aulas, não é que acabou. Teve pelos dias, mas onde é que essas crianças vão ficar? Vão ficar só em casa? Vão ficar vulneráveis na rua? Não sei até que ponto chega isso. Não sei, talvez eu não tenha esse conhecimento para estar falando isso, mas vai parar o Brasil. Vai parar o Brasil porque... vai parar o Brasil por causa que, infelizmente, hoje está assistindo o jornal regional, a pessoa já não tem, até uma loja em Joinville fechou, porque a pessoa estava vendendo já o álcool, alguma coisa que é 7, 8 reais, estava vendendo a 20. Daí a fiscalização bateu e fechou. Então é assim, não sei se o povo não se atentou ainda do que é isso ainda, né? Mas é assim, se a gente não tiver o exemplo lá de cima, entendeu? Sei lá, o povo, que nem o vereador Estouco falou, deixaram passar, fazer o carnaval, e quantas mil pessoas não veio de fora? Entendeu? Mas, infelizmente, fazer o quê? Boa noite. Com a palavra o vereador Paulo Guatassara. Então, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a presença. Nosso amigo Leandro que está aqui, dos funcionários, dos vereadores. Obrigado às palavras elogiosas. Parabéns a todas as mulheres que foram homenageadas. E como o vereador Osiel já falou, na data oportuna a gente vai fazer as devidas homenagens. Acho que vão me concentrar para falar sobre o coronavírus, para a gente aproveitar as palavras da Marli já e dar uma continuidade. Dizendo primeiro para as pessoas, nós precisamos ter senso crítico, por favor. Deus deu a inteligência para nós e, portanto, nós temos que usar ela e fazer uma análise própria daquilo que está acontecendo no mundo. O sensacionalismo, ele está realmente dizimando o mundo, né? Todos os jornais
só falam sobre isso como se fosse o mundo acabar. Mas a gente tem que ter a sabedoria e usar aquilo que todos nós já vivemos. E rapidamente citar algumas epidemias que nós já passamos. Nós já passamos algumas epidemias e a gente tem que parar e pensar. Quais que são as epidemias que nós vivemos recentemente? Nós vivemos aí recentemente uma que foi bem grave, que foi a tal da síndrome respiratória aguda severa, que foi em 2003, então não faz muito tempo. O mundo passou, começou lá na China, com um coronavírus, certo? Daquela loucura daqueles países, mas com respeitando cada cultura tem a sua maneira de viver. Mas lá na China eles comem o que aparece pela frente, né? Então, lá foi do consumo de um gato selvagem, né? Que eles pegavam, abatiam clandestinamente em restaurante de cidades pequenas, ficava a amostra lá, tanto abatem gatos como ratos e como abatiam cobras, e aí comiam aquilo. Daí os cozinheiros a pessoa lá ia escolhiam o gato, o cozinheiro ia matava o gato na hora, fresquinho ali. Então esse tipo de loucura, né? Esse tipo de loucura que faz acontecer cachorro vivo, cobra. Esse tipo de coisa faz acontecer essas mutações, esse contato indivíduo com vírus de outras espécies em ambientes não higienizados. Outra também. Então essas SARS aí, nossa, matou um monte de gente e nós vivemos, não acabou o mundo. A gente conseguiu controlar ela. A gente viveu a gripe aviária. A gripe aviária a gente viveu recentemente. Só que a gripe aviária é outro exemplo daquilo, né? São vírus de aves que passam para o ser humano. Existe vírus de aves e suínos que passam com facilidade para o ser humano, mas a gente viveu o H1N1 e a humanidade continua viva. Nós estamos aqui vivos. Nós vivemos a gripe suína, também transmitida com reservatórios suínos, que os suínos pegaram das aves, o vírus das aves. Aí o suíno fez a mutação, com contato com o ser humano, começou no México, mas a gente viu, nós vivemos isso. Nós vivemos a AIDS, não estamos vivendo a AIDS? Né? Eu estava só ali olhando algumas coisas para a gente, é bom a gente ter isso em mente. O mundo já passou grandes coisas, grandes tristezas aí. A AIDS é responsável por 20 milhões de mortos. A hepatite B e C por ano mata no mundo 1,3 milhões de pessoas por ano. A malária no mundo mata 500 mil pessoas. A meningite mata 200 mil pessoas por ano. A gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial, matou entre 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. E a tuberculose, que é uma doença antiga, de muito tempo, ela é responsável pela morte de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas morrendo de tuberculose já, sem levar em consideração a fome. Então, gente, nós estamos enfrentando uma epidemia de um vírus novo, verdade. O que o sistema... E por que está tão alardado o mundo? E aí que eu peço para a gente ter reflexão. E a gente tem que passar isso contra os vereadores, para informar isso para a população. O mundo está alardado para o seguinte, é um vírus novo, que ele tem uma agressividade alta, né? Porque ele é um coronavírus, o coronavírus, onde ele gosta de morar é no trato gastrointestinal, e que ele agora fez uma adaptação respiratória. Evidentemente que ninguém tem anticorpo para essa doença. Então, isso o mundo está apavorado, ninguém tem anticorpo. Mas aquela pergunta do vereador foi pertinente. Todo mundo que pegar o coronavírus vai precisar ser entubado? Não. Muita gente vai ter o coronavírus e nem vai saber que está com o coronavírus. Tem gente que vai estar convivendo como se fosse uma gripe normal. Vai estar só vazandinho o nariz, eventualmente vai dando um espirro. Os médicos, se as pessoas começarem a ir no posto de saúde por qualquer gripe, o médico não vai poder dizer para a pessoa,
essa gripe aqui é a gripe aviária, ou essa aqui é a gripe suína, ou essa aqui é a influenza normal. Ah, não, essa aqui é coronavírus. O médico não vai saber dizer, porque os sintomas são muito parecidos um com o outro. Então, o que é que o sistema tem que pedir para o garuvense? Garuvense, não vá para o posto de saúde por causa de qualquer sintoma de gripe. O médico não vai saber dizer. Se ele falar, ele está chutando, ele está mentindo para vocês. Quem tem que procurar o posto de saúde é quem realmente está mal da gripe. Aquela pessoa que está começando a sentir falta de ar. Esse é o grande problema desse vírus. Algumas pessoas vão sofrer por esse vírus fazer uma pneumonia viral. Algumas pessoas vão ter dificuldade para respirar. E nós não vamos poder estar lotando os postos de saúde por a gente simplesmente estar com sintoma de gripe. E aí, usar a palavra do vereador Ziel, e foi bom ele falar isso, a gente daí precisa a honestidade do brasileiro. O brasileiro tem que se reinventar. A Câmara de Garuvas que se reinventou. O brasileiro tem que se reinventar também. O brasileiro, agora o trabalhador, tem que ser bacana e não se aproveitar da situação e chegar para o patrão, não estou legal, patrão, eu vou ficar em casa. Porque aí sim você vai estar ajudando a destruir a economia do Brasil. Nós não podemos parar a economia do Brasil por ignorância nossa ou por aproveitamento nosso. A gente não pode fazer isso, nós temos que ter muita calma nessa hora, nós temos que ser muito honestos com nós mesmos. O Brasil não pode parar, Garuva não pode parar, nós não podemos encher os postos de saúde, porque os funcionários do posto de saúde não vão dar jeito. Então, quem está com um problema simples de saúde, tipo, está doendo uma articulação, não é momento de ir para o posto de saúde. Nós não podemos sobrecarregar o sistema. Porque algumas pessoas que vão estar com a gripe braba, elas vão estar indo lá. E algumas dessas pessoas que vão estar com a gripe braba, alguns vai ser o coronavírus. E se todo mundo começar a ir no posto de saúde, porque não tem o que fazer, às vezes em casa, ou por uma dor simples nas costas, ou porque às vezes ele está com uma unha encravada, ou às vezes está com uma dor de ouvido, ou às vezes está com um problema de pele, não é o momento da gente ir para o posto mais de saúde. Nós temos que ir para o posto de saúde agora, deixar as pessoas que realmente vão precisar de uma avaliação médica irem para esse posto de saúde para a gente primeiro não se contaminar. Não se contaminando já é uma grande coisa que nós vamos fazer. Não se contaminando é aquela coisa que as nossas mães falavam antigamente para nós, que são os famosos hábitos de higiene, que a gente perdeu, infelizmente. Nós perdemos, infelizmente, os hábitos de higiene. As escolas também perderam a capacidade de ensinar o que é hábito de higiene, mas vamos lembrar, vó, falando, lava a mão quando acorda, vai no banheiro, lava a mão quando vai comer, depois que come, lava a mão de volta, e aproveita e já lava a boca. Antigamente eu não fazia isso, vereador Sérgio. Todo mundo antigamente fazia isso. Todo mundo lavava a mão. E hoje em dia não se lava mais a mão, então é um hábito simples. Tem que ser álcool gel, não precisa ser álcool gel. Água e sabão. Água e sabão. Tem álcool gel? Ótimo. Mas por que tem que ser álcool gel? O álcool gel é 70%, porque quando a pessoa passa o álcool na mão, aquele gelzinho faz com que o álcool fique mais tempo na tua mão. Porque se você passa o álcool puro, ele evapora rápido. E às vezes ele não faz o serviço que tem que fazer. Mas lavar a mão é lavar a mão. Lavar a mão é aquela que a mãe olhava, cadê a unha? Lavar a unha de baixo, lavar por debaixo da unha a gente não faz, mas isso, tomar banho, é importante tomar banho. Temos que tomar. Então, os hábitos de higiene, não tossir. Antigamente todo mundo tinha lenço. Não sei, era tão bom de dar presente antigamente, que era barato, lenço era barato. A gente chegava para o caboclo e dava um lenço. Não tem mais lenço para a gente dar de presente, vai sacanagem que fizeram isso, porque lenço é uma coisa muito. Por que as pessoas davam lenço? A pessoa ia espirrar, ela punha o lenço no rosto e espirrava. Hoje em dia ninguém mais toma esse cuidado, tossem na cara um do outro, ficam próximos um do outro. Eu não quero fazer uma crítica assim, eu vi uma reunião dentro da prefeitura esses dias,
falando sobre a doença, que um estava grudado no outro, mas, meu Deus do céu, vocês da prefeitura, vocês vão orientar a comunidade, e vocês não viram ninguém passar álcool gel, um do ladinho do outro. Vi algumas pessoas falando tão pertinho de certo, batendo um papo, mas, cara, a doença está aí. Então, nós temos que tomar essa condição de nós sermos o exemplo. E nós, os mais velhos, você que está nos escutando agora em casa, ter esse discernimento, calma. Não vamos mais para Joinville, eu acho uma loucura isso aí, parar o transporte intermunicipal nesse momento. É antecipado demais. O vírus não está girando ainda no Brasil a ponto da gente cortar o transporte intermunicipal. O trabalhador de Garuva agora não vai poder ir trabalhar em Joinville. O pessoal de Joinville que trabalha na prefeitura de Garuva amanhã não vem. A Marcegana vai trabalhar, ele é MS. Quem é que está ganhando com isso? Será que tem alguém ganhando com isso? Eu acho que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Esses miseráveis que estão aí na Bolsa de Valores, fazendo as bolsas caírem agora, esses multimilionários aí que estão na Arábia Saudita, que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha, que estão na Suécia, vão comprar essas empresas tipo a Petrobras de graça. A Bolsa de Valores estava R$36, a Petrobras. Ela está aí, não, está menos, está 13, 14 reais, vão comprar uma empresa de graça e depois vão... E aí, vereadores, e aí, comunidade, que eu peço só para acabar a falação, para você raciocinar, como é que um país, que é os Estados Unidos, anunciou que tem uma vacina pronta? Cara, para você fazer uma vacina, é pesquisadores e pesquisadores fazendo o sequenciamento do vírus, você testando parte por parte para ver qual parte do vírus que realmente a vacina vai neutralizar, a 365 dias por ano, 24 horas trabalhando, um monte de cientista, você não consegue fazer uma vacina com menos de um ano. Como é que já estão em teste com o humano? A vacina estava pronta. A vacina está pronta. Essa doença não está sendo agora. Então, daqui a pouco, você vai ver que o mundo vai ser que nem o H1N1. Daqui a pouco, olha a vacina, está aí. Governos irão comprar, vão pagar. Sabe quanto que o governo paga por cada exame? Esse que a gente faz é R$100. R$100. O governo não tem capacidade de fazer. Ontem o cara da ONU falou assim, temos que fazer exame em todo mundo que está com suspeita. Cara, a África vai fazer, o Brasil não tem dinheiro. E eles estão induzindo a uma crise profunda que vai mudar realmente a economia do mundo. Não vai, mas por loucura. Então a gente tem que ter calma, só isso, ter calma, voltar para os hábitos de higiene, tomar um chazinho de alho com cebola, alho e mel, fica em casa, não vai bater discoteca, não vai tanto no boteco, né? Vá, mas se for no boteco jogar um bilhar, lave a mão quando chegar em casa, não fala de perto demais das pessoas, que a gente vai passar essa crise, Marli. Nós vamos passar essa crise. Todos juntos, sem alarme. Todo mundo sem alarme. Nós vamos passar essa crise. Obrigado. Líder do MDB, Celso Coelho. Senhor presidente, peço para falar por aqui mesmo, só para finalizar aqui, e fazer coro aqui com o vereador que me antecipou, o vereador Paulo, que concordo com ele quanto à questão do sensacionalismo das mídias, né? Mas também não podemos ignorar os números que estão aí, né? E as pestes, as epidemias, elas existem desde os nossos ancestrais. Está aí a Bíblia para comprovar isso. As pestes, as epidemias de piolhos, de moscas, de chagas, gafanhotos, morte de primogênitos, são infinidade. Então, não é de agora que existem esses tipos de epidemias. E na minha leitura diária da semana, vereadora, eu trouxe uma reflexão para deixar aqui em nome do partido PMDB. Já estamos finalizando a sessão, mas é interessante a gente ouvir essa reflexão sobre a atual situação mundial. Não sabemos exatamente se estamos diante de uma
arma biológica. Não sabemos exatamente se a China arquitetou este caos em benefício próprio. Ninguém sabe exatamente se é consequência da própria intervenção do homem, a natureza. Alguém poderia dizer que o coronavírus seria um tipo de punição por parte de Deus, uma teoria da conspiração humana. Algumas pessoas são otimistas, outras nem tanto. Outras dizem que estamos vivendo o apocalipse. Há, todavia, uma verdade incontestável: o mundo parou. Independentemente das diferentes formas de pensamento, esta pausa de Deus veio em tempo oportuno. A humanidade está desenfreadamente enlouquecida. O homem não tem tempo para refletir sobre si mesmo, nem olhar um para o outro. Essa oportunidade é para colocarmos a própria vida em ordem, rever nossos conceitos, valores, ressignificar a própria existência. Este silêncio oportuno é curativo. As ruas estão vazias, as estradas, os bares, os templos, as escolas, as universidades, os aeroportos. E há certamente para quem está atento a um silêncio no céu. Algo profundamente espiritual está acontecendo e poucos conseguem perceber. Este é um silêncio de reverência. Deus está falando. É tempo de endireitarmos nossas veredas, os nossos caminhos. Muitos estão morrendo pelo Covid-19, assim como tantas outras doenças, como relatou o vereador. Mas há outros vírus muito piores que estão matando milhares de pessoas todos os dias. A fome, a injustiça, a ambição, a omissão e a corrupção. Há um versículo na Bíblia que diz assim, e já finalizo, já libero, vereadora. Está em Eclesiastes 7,14. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas dos tolos na casa da alegria. Que cada um de nós possa fazer desse silêncio, desse momento, conciliação com Deus. Eu desconheço o autor desses textos, mas achei interessante. Muito obrigado. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e os convido para a próxima sessão plenária, no dia 24 de março, às 19 horas. Uma boa noite a todos. Para o Seixas estava certo. Ninguém estava lá.